E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! Vamos começar aqui então com a nossa aula sobre a Revolução Russa, tá? Do ano de 1917. Eu, você, o nosso chimarrão, vamos aí começar então o nosso estudo sobre esse fato histórico importante. E deixa eu já dar um toque para você. Eu dividi esse conteúdo em 5 aulas. Nossa, professor, 5 aulas? Cara, Revolução Russa é um dos conteúdos assim mais complexos que a gente tem, beleza? E a galera tem muita dúvida, né, cara? Os alunos, eles pipocam muito nesse assunto. Então, o que eu procurei fazer? Eu procurei dividir direitinho o conteúdo, dar conta de diversos aspectos, assim, bem quadrados, bem legalzinho, para tentar deixar você com a menor dúvida possível, tá? Beleza, galera? Vamos lá então começar com o nosso conteúdo. Revolução Russa, né, de 1917. Vamos começar aqui tocando o nosso barco então. É o seguinte, pessoinhas, para a gente começar a entender, para a gente começar a falar de Revolução Russa, a gente tem que começar a entender o que era aquele território, como era a Rússia, como era a situação daquele país, né, em meados do século XIX e início do século XX. Porque é nesse período aí que grandes coisas vão ocorrer na Rússia que vão levar até a Revolução. Mas antes de começar, um gole no nosso chimarrão e vamos sentar o aço aqui na nossa aula então. É o seguinte, meus queridos, a Rússia nessa época ela era governada nada mais, nada menos do que pela família Romanov, que tinha como rei o Nicolau II, o imperador. Tá? E o Nicolau II ele tinha uma característica, né? Ele era um monarca centralizador, ele era um cara que gostava de controlar tudo no seu território, né? Só que a Rússia ela tinha uma característica muito interessante. A Rússia ela tinha nada mais, nada menos do que 160 milhões de pessoas. É um lugar bem pequenininho, fácil de governar, né? Você já está, né, imaginando aí o tamanho do enrosco dos caras, né? E não bastasse isso, a quantidade de pessoas, vocês sabem, né, cara? A Rússia, né, é um país continental, cara, né, é um país gigantesco. Então, quando você fala de população russa, cara, você está falando, meu, de línguas diferentes, de hábitos, de culturas. Então, era um território muito complexo, né? Cara, viver em Moscou não era a mesma coisa de você viver em outro lugar, né, lá perto do Oriente, né, cara? Assim, cada cidade tinha a sua particularidade, cada região, né? Então, era um lugar complexo também para administrar por conta da quantidade de pessoas e por conta dos hábitos, né, e da cultura das pessoas também, tá? E aí, para deixar a coisa melhor ainda, você soma isso um governo autoritário, centralizador, ok? Ou seja, era um governo que não gostava de ser questionado, violento pra caramba, tá? E eu coloquei uma palavrinha aqui, desumano. Por que desumano? Era um governo que cobrava muito imposto das pessoas. Se você morasse na cidade, você estava ferrado, cara. Se você morasse no campo, você também estava sujeito a uma série de explorações que a gente vai comentar aqui no decorrer das nossas aulas. E tudo isso tinha uma raiz, cara, que era essa vontade de querer acumular a riqueza tudo na mão do governo, tudo na mão de uma aristocracia, na mão da igreja, e o povo ele era visto apenas como, cara, o que pagava o imposto. Acabou. Tá? Você não tinha políticas voltadas ali para o bem-estar da população, e, cara, e se tinha era algo, assim, pequeno, cara, né? De grosso modo era uma exploração ferrada mesmo. Então era uma quantidade enorme de pessoas, culturas, meu, diferenciadas e uma exploração e um governo autoritário. Então era um lugar bem complicado para a gente viver, né? Continuando, como que
era a sociedade, né, cara? Só para a gente pensar nas pessoas, quem era o mais importante, quem era o menos importante, como é que a coisa funcionava, né? A coisa funcionava mais ou menos assim. Você tinha a família Romanov, a família, né, do imperador, topo da pirâmide, os caras eram os mais poderosos, tá? Junto deles vinha o clero ortodoxo. Por quê? Porque tem uma relação aqui, né, entre um e outro, né? Então, por exemplo, né, eles governavam ainda dentro daquela onda do direito divino. Isso quer dizer o quê? Que tanto Nicolau II como o próprio povo russo ainda acreditavam que o rei era escolhido por Deus. E de onde que vinha essa teoria? Quem que embasava? Quem que dava força para isso? A Igreja Ortodoxa. Né? Em contrapartida, a Igreja Ortodoxa também, né, ficava lá no topo da pirâmide como um grupo privilegiado, não pagava imposto, tinha propriedades, tinha muita riqueza, cobrava imposto das pessoas. Então você tinha, né, dois grupos aqui que se ajudavam, né, e eram extremamente poderosos naquela sociedade. Abaixo deles você tinha ali uma aristocracia, né, cara, uma nobreza que também tinha muito poder porque tinha a posse das terras. Em um país que era praticamente agrário ainda, né, cara, que ainda vivia praticamente num padrão feudal ainda, né, vamos assim dizer, terra era poder. Você tinha os camponeses produziam alimento, pagavam imposto para você e, cara, isso, né, fortalecia bastante essa nobreza. Então, abaixo da família real e do clero ortodoxo, você tinha aí, né, uma aristocracia, uma nobreza, né, os proprietários de terra. E abaixo vinha o restante da galera, né? Camponeses, operários e burgueses. E aqui vamos entender. Se você já viu as minhas outras aulas aí, né? Se você acompanhou nossas aulas lá sobre Inglaterra, sobre França, você já está vendo que essa pirâmide está falando, professor, é um pouco parecido, né? É um pouco parecido, mas deixa eu te explicar uma coisa, tá? Os camponeses eram a grande maioria desse grupo, esmagadora, aquilo que eu falei, né? A Rússia ainda era bem limitada, era bem atrasada ainda na industrialização dela comparado, né, com a Inglaterra, a França, por exemplo, a Alemanha, né? Então, né, os operários que existiam na Rússia eram um grupo relativamente pequeno comparado com os dos burgueses, dos camponeses, tá? E a burguesia, cara, a burguesia russa ela era muito pequena. Tá? Havia uma burguesia, ela era pequena, porque a gente vai ver também que a maior parte dos investimentos industriais eram estrangeiros. Tá? Então você tinha uma burguesia estrangeira bem mais atuante na Rússia do que a própria burguesia russa. Mas havia burgueses russos. Tá? Tanto é que eles também vão ter uma participação interessante na Revolução aí. E como é que a coisa funcionava então, professor? Vamos lá então. 80% da população estava aqui. E se você veio juntando os pontos até esse momento aqui que eu venho falando com você, você já percebeu uma coisa. Professor, o clero não pagava imposto, era um grupo privilegiado e estava junto com o imperador. A nobreza também não pagava imposto, eles cobravam imposto, que também era um grupo privilegiado, eram possuidores de terra. Pô, professor, então ficou para essa galera aqui? Você está entendendo? Toda essa galera aqui bancava, mantinha o privilégio tanto do governo como da nobreza e do clero. Saca? Então era uma hierarquia social assim muito complicada, tá? E outra coisa, ela não permitia mobilidade, tá? Então, cara, você só era da nobreza se você tivesse nascido nesse grupo. Né? Então não tem como você ascender socialmente, né, nesse contexto aqui. Então, agora que a gente já tem uma dimensão mais ou menos de como que a coisa era, vamos pensar em como que era viver na Rússia. Né? Quem vivia na Rússia naquela época estava sujeito, né, a 3 esferas de poder básicas. Tá? Isso aqui, a propósito, para quem morava no campo. Tá bom? Se você morasse no campo, fosse um camponês, um cara que cultivava o campo, um criador de gado e tal, você está sujeito a essas 3 esferas de poder. Primeiro, você ia morar nas terras de alguém, já começa por aí, tá? Você teria que cumprir algumas obrigações, tá? Muito parecidas com aquelas do feudalismo que nós vimos lá na nossa aula de Idade Média,
tá bom? Mas basicamente, né, o que rolava eram impostos. Então tinham impostos que você pagava diretamente para o proprietário da terra onde você morava, para o nobre, impostos que você pagava que iam direto para o governo e impostos que você pagava para a igreja. Então, cara, você entende como que aquela galera da base da pirâmide acabava sustentando todo mundo que está lá em cima? Porque, cara, eram seus impostos, era o seu alimento, era o seu esforço, era o seu trabalho que acabava fazendo a máquina girar, tá? E é óbvio que você deve estar pensando assim, pô, professor, mas os caras davam conta? Não, claro que não. Como, né? Como que você vai fazer isso daí, cara? Então isso daí deixava a galera numa situação de miséria, mano, né? E tinha muito imposto. E vamos entender uma coisa, né? Esses caras aqui que estavam cultivando solo ou criando animais, eles tinham, cara, uma técnica primitiva ainda de produção de alimentos. Então, cara, qualquer coisinha no meio ambiente que dava, um clima um pouco diferente, pronto, já era. Né? O solo se esgotava com facilidade. Então a vida desses caras era muito difícil para poder produzir alimento, entendeu? Para poder produzir a riqueza. E a maior parte do que eles produziam ia para a galera de cima. E eles que dançavam. Olha que beleza. Ah, professor, mas então o esquema não era morar no campo, o esquema era morar na cidade. Tá, vamos raciocinar assim. Né, vamos morar na cidade. O que era a vida na cidade? Ah, na cidade você não vai ter o nobre, né, arrancando o seu couro. Tá, não vai ter, beleza. Mas na cidade você tem o burguês, né, os donos das fábricas. Então, se você morasse na cidade, você não ia ser um camponês, você ia ser um operário. E a tua forma de sustento seria diretamente o quê? A fábrica. E na fábrica você estava sujeito a uma série de explorações também. Né, você ia ganhar pouco, ia trabalhar muito, né, e o local ia ser extremamente perigoso. Por exemplo, vou dar outro exemplo de exploração que ocorria nessa época. Mulheres. Né, as mulheres ganhavam muito menos do que o homem. Ah, professor, mas então fazendo um serviço mais de boa, né? Não. Ia fazer o mesmo serviço. Pô, mas ganhava menos? Sim. Por quê? Porque era mulher. Sociedade machista. Pá, lembra que eu falei? É um país radical, um país, né, bem ultrapassado ali. Crianças trabalhavam, mas não ia para a escola, não estudava. Desse grupo social aqui, não. De quem estava embaixo da pirâmide, esquece. Quem era da base, esquece. Vai trabalhar. Fazia os mesmos serviços dos adultos e ganhava menos ainda. Entende? Então, cara, mano, olha a esfera de exploração. Então você tinha uma exploração gigantesca aqui que acabava ocorrendo também dentro das cidades. Tá? E ainda você estava sujeito aos impostos para o governo, estava sujeito ao imposto também para o clero. E um detalhe, tá? Não tinha lei para proteger, não. Tá? Ou seja, você machucou, tem uma indenização lá, né? Não. Ah, mas acabou se acidentando e morreu no trabalho, vai ter uma indenização? Não. Ah, mas ficou doente, então pode... Não. Entendeu? Não tem lei para proteger. Então, cara, é pauleira, mano. Se joga na fábrica lá e se vira, meu irmão. Ó, de produção, tem que trabalhar. Então, mano, olha a situação que era a Rússia, cara. O que era viver no campo, na cidade, naquele contexto. Né? Então, cara, as pessoas viviam muito assim no fio da navalha. Piscou, opa, caiu, tem problema. Ferrou. Né? E aqui a gente tem um exemplo. Né? Em 1892, essa foto é muito interessante. O que aconteceu nesse ano? Esse ano foi uma série de problemas climáticos ali. Né? E isso daí influenciou diretamente no quê? Na produção de alimento. E o governo não agiu como deveria, né, cara? O que ficou muito famoso nessa época foram as críticas, né, que o Tolstói, né, um grande escritor russo, fez ao clero ortodoxo, ao governo russo, acusando os caras aí de não fazerem o que eles deveriam ter feito para ajudar o povo russo. E o que a gente está vendo aqui uma foto da Cruz Vermelha. E você sabe, a Cruz Vermelha é uma organização internacional que ajuda pessoas que estão passando por uma crise muito séria. E é a Cruz Vermelha que está aqui dando comida para o povo russo. Porque se não fosse isso, os caras morriam de fome. Né? E o governo russo? Ninguém lá morreu de fome, não. Lá os caras continuaram cobrando imposto e sentando o pau em todo mundo. Então, cara, olha como que era viver nesse país nessa época.
Era uma coisa muito complicada. E acabou a água do chimarrão. Você que está aqui nessa aula comigo, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que tinha alguma outra opção, cara, para esse operário, para esse camponês, para ele poder se desenvolver na Rússia? Se você acha que tinha alguma outra opção, cara, comenta aí. Põe nos comentários. Professor, eu acho que esse operário podia fazer isso, eu acho que aquele camponês podia fazer aquilo. Uma outra pergunta boa que eu quero te fazer. Você acha que esses caras, eles queriam se revoltar? Você acha que eles tinham um motivo para se revoltar? Qual que é o motivo deles para se revoltar? Coloca aí nos comentários e me explica aí. Aproveita, já dá um like no nosso vídeo aí, belezinha? E compartilha com a galera aí. Tem um sininho aí, marca ele, tá? Porque toda vez que eu soltar uma aula nova, você vai ser informado sobre isso e vai ser bacaninha, certo? Por exemplo, essa primeira aula sobre a Revolução Russa, tem outras vindo aí. Toda vez que eu soltar uma aula nova, já chegou uma mensagem no seu celular. Beleza? Mas então vamos continuar aqui falando da Rússia. Falamos de como que era a sociedade, falamos de como que era viver, e agora vamos dar um olhar aí para a economia. Porque deve estar pensando assim, professor, era um país organizado de uma maneira bem radical, bem absolutista, os caras viviam mal pra caramba no campo, na cidade, a população mais pobre, então, cara, devia ser um país rico, porque explorava pra caramba as pessoas. Se liga, vamos entender. Primeiro, a Rússia, ela estava passando por um processo de industrialização. Professor, mas você disse que tinha uma burguesia pequena na Rússia. Sim, a gente não pode comparar a industrialização da Rússia nessa época com a industrialização da Inglaterra, da França, da Alemanha do mesmo período. Se você colocasse na balança, cara, os caras ganhavam de longe, né? Acho que até o Brasil tinha, tô brincando, aí já é zoeira, né? O Brasil tava acabando de sair da escravidão, cara, né? Tava começando a entrar no ciclo do café, mano. Não tem nada a ver com o que eu tô falando. Para com isso daí. Se bem que o Barão de Mauá foi um cara, que deu uma pena na industrialização brasileira, hein? Mas enfim, agora o papo é Rússia, vamos lá. Então tinha uma industrialização ocorrendo, sim, tá? Não era grande, não era enorme igual a que a gente vê em outros países da Europa, mas tinha, tá? Os caras já tinham uma exploração do petróleo, e isso fala muito sobre uma sociedade, tá? Então os caras já estão explorando petróleo, já estão usando essa fonte de energia, quer dizer que, cara, é um país que tem um certo grau tecnológico a isso, os caras já não estão, assim, totalmente, né, assim, no escuro, vamos assim dizer. Mas você disse, professor, que os caras ainda tinham um padrão antigo de vida, um padrão medieval. Sim, era uma mistura, saca? Então, assim, alguns centros urbanos, assim, você tinha industrialização, você tinha uma vida mais acelerada, você tinha telefone, energia elétrica e tal. Mas, cara, a grande maioria da Rússia era agrária, então você ainda vivia a Idade Média ainda, literalmente. Eu vou dar um exemplo para vocês, o calendário dos caras, mano, né, pra você ter uma ideia. Né? Todo o Ocidente já tava com o calendário gregoriano. E, isso vem lá desde a Idade Média, meu irmão. Saca? O calendário gregoriano. E eles não. Eles estavam com o Juliano. Que é um calendário muito mais antigo, com uma outra marcação de tempo. Cara, então assim... e da Rússia e para a Alemanha, era um negócio meio complicado, porque já mudava um pouco a marcação de tempo aí, tá? Então, entra aí no Google, faz uma pesquisa de quais são as diferenças do calendário gregoriano e juliano e, põe nos comentários pra galera aí, tá? Eu não vou falar aqui, senão esse vídeo vai ter 3 horas e acabou, né? Então, assim, tinha ali uma exploração de petróleo, tinha ferrovias, ok? Então, assim, é um território gigantesco, a Rússia é um país continental, então as ferrovias ajudaram pra caramba a interligar. Porém, de onde que vinha isso? Era o czar? Era o Nicolau II que explorava o povo, pegava os recursos e investia no próprio país? Não. Tá? Você tinha a iniciativa privada aqui, ó. Eram na maioria empresas estrangeiras, eram empresas inglesas, alemãs, francesas, eram esses caras que iam para a Rússia, botavam dinheiro lá e investiam para poder lucrar com aquilo, saca? Então você tinha, né, a maior parte, a industrialização já era pequena, tá? Comparado com outros países. E o pouco que tinham lá, a maior parte era de capital estrangeiro. Doideira, né? Os caras iam lá e exploravam a riqueza dos russos. E, de novo, professor, não tinha nenhum russo burguês, não tinha nenhum russo explorando? Tinha, mas era uma camada pequena comparado com esses caras aqui. Certo? Né? Então, você tinha um grupo lá de burgueses, a maior parte desses burgueses eram estrangeiros, ou da Alemanha, ou da Inglaterra, ou da França, uma parte bem pequenininha
era da burguesia russa. Beleza? Isso deixava os russos, então, atrasados. A gente já sabe que é um país visto como atrasado em relação às outras potências europeias. E isso trazia uma consequência, que a consequência é a seguinte: imagina a situação. Você está num país. Viver no campo está difícil. Na cidade também é difícil, mas na cidade tem um atrativo, que são as fábricas, a tecnologia, os automóveis, a energia elétrica, todo aquele feitiço que a cidade grande tem. Então, o que a população vai fazer? Né? A população que está no campo, cara, sujeito a climas, sujeito à exploração lá dos aristocratas, o que os caras vão fazer? Os caras vão migrar, meu irmão. Os caras vão sair do campo e vão para a cidade. E aí, eu te pergunto de novo, será que essa cidade ela tem condição de receber tantos imigrantes, cara? Será? Eu acho que não. Né? E se você falou não, você está certo, né, cara? Então os caras eles vão migrar para um lugar que não está preparado para receber tantas pessoas, e a consequência disso tá aqui, ó, miséria, fome. Os caras chegam lá procurando emprego, tem emprego? Não, não tem. Se eu não tenho emprego, eu não tenho grana. Se eu não tenho grana, eu não tenho lugar para morar. Vou morar na rua, vou passar fome. Todos aqueles problemas sérios que ocorrem quando a migração é muito grande e a cidade não está preparada ali para receber as pessoas. Então, mano, olha que viagem, mano. Olha que situação que começou a amargar na Rússia ali no início do século XX, cara. Né? Era uma situação muito precária, muito difícil. Então, a gente pode fechar algumas ideias aqui sobre esse momento da Rússia, tá? Era um império atrasado, era um império, mas era um império muito atrasado, muito problema social, fome, desemprego, violência, o índice de analfabetismo era gigantesco, porque eu falei para vocês, só que era da elite que estudava, quem tinha muita grana que ia estudar, né? E você tinha um governo autoritário que não estava aberto para discutir nada, para conversar nada, e tipo, a população dane-se, a população é para pagar imposto. Pô, professor, tá complicado, muito complicado, né? Pô, mas o que vai acontecer nesse ambiente? Mano, sabe o que vai acontecer? Eu vou te contar na próxima aula. Se você quer saber o que vai acontecer com essa galera aqui, só na próxima aula, meu querido, porque essa acabou. Mas eu vou te dar uma dica, mano. Se liga, só entre nós aqui, hein? Vai dar treta, muita treta. Um governo autoritário, um povo passando fome, um ambiente zicado. Vai dar treta, mano. Quer saber que treta que é? Assiste o próximo vídeo aí. Um abraço, turma. Fui!